Nascida no Rio de Janeiro, a técnica de enfermagem Sandra Mariano chegou à capital paulista na década de 1970 para ajudar a implantar um serviço na Santa Casa. Hoje, aos 74 anos, ela revisita 4 décadas de militância no movimento negro e na luta das mulheres negras do PT. Relembra marcos como a primeira Marcha Zumbi dos Palmares e avalia os desafios atuais da reparação, do bem viver e da presença feminina nos espaços de poder. Sandra, eu gostaria de pedir para você se apresentar para o nosso público, contar um pouco para a gente como foi que você se integrou às lutas do movimento negro, contar um pouco da sua história. Eu sou uma profissional de saúde aposentada para constituir um serviço na Santa Casa de São Paulo. E nesse caminho, né, eu fui convidada para estar na direção do Saúde São Paulo, né? E logicamente, esse contato São Paulo, CUT e movimento social, porque aí eu fui conhecendo as pessoas, né? E a Mônica Valente, na época era a presidenta do Saúde, e aí eu fui para o PT, e dentro do PT eu cheguei, minha atuação começou no movimento de mulheres, e no movimento de mulheres, eu conheci a companheira Sônia Leite, que não está mais entre nós, e a Sônia Leite, uma mulher negra, né, com toda a potência que ela tinha, me convidou para integrar justamente, na época, era a coordenadoria de combate ao racismo do PT. Né? Então, foi uma sequência. Eu vou para o PT, eu vou para o Saúde, aí eu vou para a CUT, e tudo isso interligados. Né? E mesmo na época que eu conheci a Sônia Leite chegou e falou: Sandra, nós temos uma organização mista, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras, a CONEM. E aí eu comecei a me envolver também junto com o movimento negro. Então, foi uma escala, né, que me trouxe, porque eu, dentro desses movimentos, dessas organizações, eu fui me aprofundando, né, naquilo que eu já trago de família, porque meu pai foi sindicalista na época da ditadura. Então, eu acompanhei tudo isso e me envolvi, né, em todos esses espaços, e estou até hoje. Né, e dentro do PT, né, participando das secretarias nacional de combate ao racismo, a estadual e a municipal, fazendo parte desses coletivos. Né, e depois, eu, como sou filiada ao Diretório Zonal da Vila Mariana, também me surgiu a oportunidade, agora, né, até terminei o meu mandato como presidenta do Diretório Zonal da Vila Mariana. E mais, atualmente, estou disputando a Secretaria Municipal de Combate ao Racismo aqui na capital. É um pouco essa a minha trajetória, né, dentro desses dois movimentos super importantes, um movimento partidário e o outro movimento sindical, e mais o movimento negro, fazendo essa integração, né, super importante, sempre pensando na questão, porque eu sou uma mulher negra, feminista, né, então você consegue desenvolver ao longo desses mais de 30 anos nessas articulações. É uma longa trajetória de militância, né? Você tem praticamente a história assim do movimento negro refletida na sua vida, na sua atuação. Eu gostaria de recuperar um pouco com você a construção da primeira marcha Zumbi dos Palmares, que foi um marco, porque eu creio que foi a primeira vez que houve uma grande manifestação em Brasília
reivindicando políticas públicas para a população negra. Se deu em 1995. Eu queria que você contasse um pouco essa história, como surgiu essa ideia, como foi essa organização e quais foram os reflexos disso no movimento naquela época. Então, naquela época, né, quem era o presidente da CUT era o Vicentinha. E aí nós, dentro da Secretaria, né, de Combate ao Racismo da CUT, tanto a nacional como a estadual, nós começamos a discutir no momento de ter uma visibilidade da nossa luta de combate ao racismo. E aí nós nos organizamos, né? Não foi uma coisa fácil, né? Naquela época, há 30 anos atrás, nós chegamos a ver como é que nós vamos para Brasília, como organizar o movimento sindical, o movimento negro, na importância de estarmos em Brasília, né? E aí foi uma discussão muito grande, né? Envolvendo todo mundo. Nós pensamos, sim, na Central Única dos Trabalhadores, mas nós queríamos também trazer outras centrais para estar indo para Brasília. E aí a importância não era só de ir, a importância é dialogar com o governo federal, né, a nossa política de combate ao racismo. E aí foi essa revolução toda, né, e fomos para Brasília. Na época, Rose, eu não fui, né? Eu participei da organização e tudo porque meus filhos eram pequenos, né? Então, eu participei da organização, mas é lógico que eu tinha a possibilidade de ir, né? Na época, eu já tinha perdido a minha mãe, mas eu tinha a minha sogra e meu sogro, eles eram muito parceiros, mas eu resolvi não ir, né, nessa marcha. O que trouxe de lá para cá foi uma discussão muito grande. Primeiro, a discussão do Estatuto da Igualdade Racial. Também nós discutimos muito o Plano Nacional de Saúde Integral da População Negra. E nós queríamos mesmo mostrar para o governo brasileiro, para o Estado, que o Brasil era um país racista. Portanto, para nós mudarmos, alterarmos, nós tínhamos que ter possibilidade de ter ações afirmativas para derrubar esse racismo no Brasil. Então, foi um leque de trabalho, de informações, de pesquisas, né, para que nós superássemos o racismo no Brasil. Na época, o presidente entendeu, né? E nós estávamos, se não me engano, era o Fernando Henrique Cardoso, né? Que nós entregamos um documento para ele para mostrar, e desde lá para cá nós viemos, logicamente que não é tudo aquilo, né, que nós queríamos e queremos, mas nós conseguimos avanços na saúde, na educação, e nesse caminhar veio a Lei 10.639, o Estatuto da Igualdade Racial, a Política Nacional de Saúde da População Negra, né, que eu me envolvi muito, né, e estamos aí no dia de hoje nessa marcha. Aliás, nós fizemos uma segunda marcha, né, da consciência negra, e nessa marcha nós tivemos, aliás, duas marchas. Uma, a nossa, e outra, né, através do que nós chamamos das ONGs, né, de mulheres negras. Tanto é que, na segunda marcha, a nossa ministra Matilde Ribeiro, na época, ela recebeu tanto a Marcha da Consciência Negra, né, a segunda, tanto essa outra marcha que foi das organizações de mulheres negras, das ONGs, né, como nós chamamos.
e caminhamos muito bem. A nossa marcha no dia 20, e, se não me engano, a outra marcha foi no dia 22. Então, duas marchas com a mesma reivindicação, mas nós não conseguimos essa unidade. Entendi. E você, bom, você contou muita coisa interessante aí nesse seu depoimento, porque naquela época que se organizou a Marcha Zumbi, existia ainda uma luta pelo reconhecimento do racismo no Brasil, que durante muitos anos foi negado. E eu acredito que também nessa época começou a ser gestado o projeto da futura CEPIR, que foi, na verdade, o primeiro órgão do governo federal que tratou das políticas públicas de igualdade racial. Você acredita que a Marcha Zumbi foi importante para o surgimento da CEPIR no primeiro governo Lula? Como que você vê essa questão? Eu creio que sim, Rose, porque o que nós discutíamos? Que para nós implementasse as políticas de ações afirmativas, nós teríamos que ter um órgão, né, dentro do governo que propiciasse essa discussão. Então, nós fizemos, aí nesse processo eleição do presidente Lula, ele começou, ele mesmo falava, para nós termos as políticas sociais, haveria a construção das conferências, né? E aí eu me lembro que, antes mesmo da conferência, nós tivemos a atividade lá em Porto Alegre, que era o Fórum Social Mundial. E dentro do Fórum Social Mundial, nós fizemos um embate muito grande nas organizações do movimento negro de realmente efetivar esse, que hoje é o Ministério, né? Antes era a CEPIR, né? E nós lá, o presidente Lula, ele não sancionou o Ministério, né, que seria a CEPIR, era Secretaria, né, Especial de Promoção da Igualdade Racial, ele não foi o primeiro ato dele, porque nós queríamos que o primeiro ato do presidente Lula fosse esse. E nós tivemos um apoio muito grande do Zé Disseu, na época. E nós, lá no Fórum Social Mundial, discutimos quem seria a ministra da CEPIR. E nós lutamos muito que fosse a Matilde Ribeiro. E foi concretizado, né? Isso daí. Então, você vê que foi um período muito grande, aí foi sancionada a CEPIR com o status de ministério, né? E dentro da CEPIR nós começamos a desenvolver a política de ações afirmativas, que é isso mesmo que você falou, né? E hoje, né, nós conseguimos, nesse terceiro mandato do presidente Lula, que a CEPIR fosse mesmo elevada ao Ministério, né, que hoje é Ministério da Igualdade Racial. É muito tempo, viu, Rosa? É muito tempo de luta, mas é aquilo, né? Nós não desistimos nunca, né? Porque fazer a discussão com a sociedade, mesmo dentro dos governos, da importância, né, de nós termos uma política que traga, né, toda uma movimentação, e não só na CEPIR, né, na educação, na cultura, direitos humanos e tudo, isso para nós foi um ganho muito grande. E falando, você mencionou, né, que você começou a sua militância, na verdade, como feminista. Eu queria falar um pouco agora sobre a Marcha Nacional das Mulheres Negras, que vai acontecer agora. É a segunda Marcha Nacional, né? A primeira já faz 10 anos. Quando foi que você percebeu essa necessidade de organizar uma luta específica das mulheres negras? O que levou essa conclusão, levou as mulheres negras a essa conclusão, a essa movimentação para organizar uma luta
específica, além do movimento das mulheres no geral? Então, primeiro, nós, dentro da CONEM, da Coordenação Nacional de Entidades Negras, tinha uma companheira, hoje ela não está mais na CONEM, assim como eu também não estou mais, mas naquela época, a Nilma Bentes, ela chegava, porque a CONEM é uma organização mista, e ela falava que nós, enquanto mulheres negras, nós tínhamos que ter o protagonismo da mulher negra estando numa organização mista. Assim como tem a UNEGO, o MNU e outras organizações que são mistas. Então, nós estamos ali junto com companheiros, mas a nossa prioridade era justamente a luta das mulheres negras nos espaços de poder, né? Tanto é que, quando nós criamos a CEPIR, né, você viu que nós conseguimos ter, no governo do presidente Lula, outras ministras mulheres e negras, né? Então, isso para nós é um ganho muito grande. Então, quando a Nilma coloca isso dentro da CONEM, ela foi percorrendo esse espaço. E aí, quando nós tivemos a nossa primeira conferência de política, a CONAPIR, né, de políticas da comunidade negra, o que a Nilma, junto com outras mulheres das ONGs, nós, dentro da primeira conferência, nós fomos chamadas a dialogar na construção da primeira marcha das mulheres negras. E aí foi um embate muito grande de como vamos fazer essa marcha, quem é que vai participar da construção dessa marcha, que aí nós chamamos que era comitê impulsor. Então, teria um comitê impulsor nacional e os estados teriam que ter os seus comitês e impulsores, tanto estadual como municipal, no intuito de dialogar com as mulheres negras da importância da marcha, né? E a importância da marcha, até eu estava procurando o nome, que foi, né, contra o racismo, a violência e a defesa do bem viver, né? Então, nós entendíamos que, naquele momento, né, nós tínhamos que nos organizar, já que nós tivemos a Marcha Zumbi dos Palmares, já que nós tivemos as conferências, né, porque aí aconteceu a Conferência da Mulher, Conferência de Promoção da Igualdade Racial e tudo. Então, nós achamos que era o momento de ir para Brasília e levar as mulheres negras com esse mote, né? E, na época, né, era a nossa presidenta, a presidenta Dilma, e nós também trabalhamos e fizemos um documento para entregar para a presidenta Dilma, com todas as nossas reivindicações, né? E mostrando também isso que eu falei, o protagonismo das mulheres negras na sociedade brasileira. Passados 10 anos dessa marcha, e já acumulando muitas conquistas que a população negra obteve desde o começo, né, porque é uma luta de séculos essa, tem as cotas, a Política Nacional de Saúde da População Negra, como você já mencionou, e o Estatuto da Igualdade Racial, todas essas conquistas, ainda assim, as mulheres seguem subrepresentadas no parlamento, as mulheres não conseguiram ainda uma estratégia para resolver a política de cuidados, que acaba recaindo sobremaneira sobre as mulheres negras, o que complica muito a sua ascensão profissional, a construção da carreira. Eu queria que você falasse um pouco sobre iniciativas, sobre políticas públicas, sobre o que você acha que poderia ser feito para mudar, de fato, essa situação da mulher negra no Brasil hoje.
Bom, primeiro, Rose, até eu estava lembrando que você falou aí, me lembrar da Lélia Gonzalez, que já lá naquela época ela chegava, chamava atenção da falta, ausência, não vou falar a falta, ausência das mulheres nos espaços, sejam nas organizações mistas, seja no partido, seja nos sindicatos, né? Então a Lélia já trazia isso. Então outro avanço que nós tivemos tanto na CUT como no Partido dos Trabalhadores e nas organizações mistas, que foi a questão da paridade. E esse foi um avanço muito grande, porque aí o que acontecia era o seguinte, né? Toda vez que nós tínhamos uma atividade, podia ser um seminário, qualquer coisa, as mulheres, você não via as mulheres na mesa, né? Eram sempre homens e homens brancos, né? Então, nós fomos galgando esses espaços. Então, isso foi um avanço tremendo, porque, nesse momento, nós também reivindicamos a participação das mulheres negras nesses espaços, né? Na direção, dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro da CUT, e mesmo dentro da CUT, nas secretarias, né? Secretaria de Combate ao Racismo, Secretaria da Juventude, tudo, nós começamos, vamos falar igual o MST fala, nós começamos a ocupar esses espaços, mas ocupar esses espaços com qualidade, né? Então, isso nos trouxe uma força muito grande, né, para fazer esse debate, porque você sabe muito bem que não é fácil nós, mesmo estando entre companheiros, né, nós fazermos lembrar eles que nós existimos, que nós temos o protagonismo, que nós aprendemos também a discutir, e porque nós estudamos para isso, ocupar os espaços, né? Porque senão era aquele negócio, colocava uma mulher na mesa só por colocar, e ela ficava ali parada sem falar. E aí nós falamos, não, nós queremos ter voz, porque nós conseguimos discutir desde a educação até a questão da saúde, a questão do mercado de trabalho, a questão da economia, né? E aí isso foi, pelo menos para mim, depois até que assumi a presidência do meu diretório, você vê que nós fomos alcançando e fomos sendo respeitadas, que também tem isso, né? O respeito você adquire a partir do momento que você se envolve na política, né? E isso foi um ganho muito grande para nós. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta agora sobre a marcha que está sendo organizada para o próximo dia 25. Estamos num contexto, né, comparando a Marcha Zumbi, que aconteceu há 30 anos com o governo Fernando Henrique, numa época que não existiam políticas específicas para a população negra ainda no Brasil. E hoje, que temos um governo do presidente Lula, com o Ministério da Igualdade Racial, qual você acha que acredita que seja o propósito dessa marcha das mulheres negras? O que vamos lá reivindicar no dia 25 para o presidente Lula? Então, nós pensamos em realizar essa segunda marcha, foi na posse do presidente Lula, né? Estive em Brasília na posse, que eu falei assim, não vou perder, né? É aquela festa mesmo, e nós nos reunimos, as mulheres negras se reuniram para pensar a segunda marcha, porque nós tivemos esse vácuo, né? Esse vácuo trouxe para nós um atraso, não um atraso, vamos dizer, das políticas, porque nós continuamos na luta, mas era importante nesse momento, né? E nós discutíamos, nós realizávamos a segunda marcha. E aí nós pensamos mesmo em que nome dar nessa segunda marcha,
porque alguma coisa nós alcançamos, mas é aquilo que nós falamos. Nós queremos, vamos dizer, bem que seria possível a plenitude das políticas de ações afirmativas, porque o Estado deve para nós. Por isso, essa marcha tem o nome de reparação e bem viver. Né? O bem viver nós trouxemos na outra marcha, que é uma política indígena, né, que nós absolvemos, porque traz o bem viver, traz dentro de si as políticas sociais, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da participação, né, dentro dos espaços. Né? Então, nós trazemos de novo a questão do bem viver. E as reparações é aquilo que nós falamos. Como é que o Estado brasileiro vai reparar aquilo que nós falamos, a escravidão, né, que ela está inacabada? Quando você não tem realmente uma efetivação, você vê as cotas, né, até toda as universidades chegar a implementar as cotas raciais dentro da universidade, foi uma luta muito grande, né? Porque eles falavam, mas para que as cotas? Ah, mas tem negros e negros dentro da escola, dentro da universidade. E nós falávamos que não era o suficiente, né? Que nós queremos estar participando efetivamente, nós queremos que os pobres, aquilo que o Lula fala, nós queremos que a filha ou o filho da empregada esteja dentro da universidade onde o filho da patroa esteja. Nós queremos que nossos negros e negras sejam médicos, sejam engenheiros, sejam doutores, que ascendam, sejam docentes. Né? Então, nós fomos nessa evolução. Isso são reparações. Né? Até eu me lembro que teve uma época que o pessoal falava assim: bom, nós queremos reparação, mas através de financiamentos, né, através de como é que fala, de pagamento, né, sobre isso. Nós falamos: não, a nossa reparação é através das ações afirmativas. Né? Então, nós estamos até hoje aí nessa luta. Você viu o que aconteceu com uma docente, que ela teve um concurso, ela passou nesse concurso e a universidade cancelou o concurso, né? Porque é aquilo que fala a famosa meritocracia. Né? Então, até hoje, nós ainda temos alguns passos a caminhar, né? Mas estamos aí na luta. Eu gostaria também de fazer uma pergunta sobre a Lei 10.639, que foi a primeira lei assinada pelo presidente Lula quando ele tomou posse, no seu primeiro mandato. Ela continua não plenamente implementada nas escolas. Você acredita que a implementação dessa lei poderia ajudar a combater o racismo no Brasil? Sim, é aquele negócio, né? Nunca nada é fácil, né, para nós, negros e negros. Na implementação da Lei 10.639 e a 1615, né, que é a questão dos indígenas, os professores tiveram uma dificuldade muito grande, né, de implementar essa lei. Né? Primeiro, de falar que nós estávamos, em vez de nós estarmos combatendo o racismo, nós estávamos fazendo ao contrário. E não era, porque é aquilo que está. Se você for. Hoje, você já tem uma alteração mesmo na literatura, mas antes você tinha ausência de livros didáticos, né, nas escolas, contando a real história dos negros e negras nesse Brasil. Né? Isso daí vem de longe mesmo, né, de falar que o Brasil foi descoberto.
e o Brasil não foi descoberto, né? Porque os indígenas já estavam aqui, alguns negros já estavam nesse Brasil e construíram esse Brasil. Então, foi uma luta dos professores colocar que era a história do povo brasileiro e a história de África, porque nós não podemos virar as costas para aqueles que vieram antes de nós, aqueles que se construíram o Brasil. Até tem uma. Eu estava vendo agora no Zap, né, aí na mídia, é uma atriz da Globo, ela falando se alguém já fez o teste do pescoço. E eu estava lembrando, Rose, que esse exercício foi um dos primeiros quando eu fiz a formação política. O que é o teste do pescoço? É você, numa roda, você olhar ao seu redor e ver quem são as pessoas que estão ali sentadas. E, na época, hoje você faz isso mais tranquilamente, mas, na época, nós fazíamos, e quando nós nos virávamos, nós víamos que, às vezes, naquele grupo, nós éramos os únicos negros, ou então você contava um ou outro, né? E isso chamava. E tinha um outro teste que nós fazíamos também, que fez me lembrar, que é o teste do espelho. Quando eu te olho, eu estou te olhando uma mulher. Aí é aquele negócio, eu estou te olhando e eu posso dizer que você é uma mulher negra. Se você não se apresenta para mim, eu não posso dizer isso. Mas se você se apresenta, eu estou me vendo em você. Entendeu? Esse é o teste do espelho. E eu sempre falava o seguinte: o teste do espelho que eu fazia era na minha casa, porque eu olhava para minha mãe, que a minha pele é mais clara, e minha mãe era de pele escura, e meu pai era de pele clara, e minha avó paterna, a pele dela era branca. Minha avó era alagoana, descendente de franceses, então ela tinha a pele branca. Mas quando eu olhava para ela, e ela falava sempre: não se esqueçam nunca da onde vocês vieram. E ela falava: eu tenho a pele clara, mas eu sou uma mulher negra. Então, esse era o teste do espelho que eu também aprendi, né? E trouxe. Então, quando você traz a Lei 10.639, é justamente colocar no currículo escolar a história do Brasil, para que, desde criança, eles entendam, né, qual é a descendência dele, eles entendam a história real do Brasil e a história da África. Eu acho que isso dá um conteúdo muito grande, né, para as crianças. E vou falar, minha neta tem 4 anos, e ela chega, ela tem o cabelo crespo, e ela adora o cabelo dela solto, né? Que é isso. Então, ela chega, ela fala: eu quero balançar meus cachinhos, né? Então, isso você vai aprendendo, né? Desde criança, e você se torna um ser humano solidário, um ser humano que não vai praticar o racismo, um ser humano que vai entender, né, que naquele convívio escolar você tem pessoas diferentes. Estamos agora já nos aproximando do final do nosso programa, então eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, participar aqui do nosso programa, da entrevista do Reconexão Periferias. Eu gostaria também de pedir para, depois que você responder a pergunta, você já se despedir do nosso público que nos acompanhou até aqui. Eu quero perguntar, nas próximas eleições, temos uma perspectiva eleitoral no ano que vem,
Você acredita que vamos eleger mais mulheres negras no ano que vem? O que precisamos fazer para aumentar a representatividade das mulheres negras nos espaços de poder no Brasil? É um desafio bem grande, Rose. Nós, durante um certo tempo, né, eu trabalhei na coordenação, né, de vários companheiros, tanto do companheiro Vicentinho, como do companheiro Marcolino, e eu chegou um momento que eu entendia que eu deveria, logicamente que eles são parceiros, né, sindicalista, né, aquilo que eu falei, Vicentinho foi presidente da CUT na época que eu estava lá na CUT, então eu entendi que nós deveríamos eleger mulheres negras, né? Aí eu cheguei, comecei a cooperar, a coordenar campanhas de mulheres negras. Uma delas foi a Janete Pietá, que hoje não está mais dentro do Partido dos Trabalhadores, a Estela Almagro, lá em Bauru, a Juliana Cardoso, que é hoje nossa deputada federal, mas o que eu via nesse processo uma dificuldade muito grande. Por exemplo, quando a Sônia Leite, né, ela foi candidata a vereadora em São Paulo, aqui na capital, eu vi mesmo como a dificuldade de nós trabalharmos dentro do partido, de falar da importância da mulher negra, não é só ter uma mulher negra no parlamento, é ter parlamentares, sejam homens ou mulheres, que tragam a nossa política, porque é logicamente que nós temos parlamentares não negros que compreendem, que efetivam a nossa política, mas não é a mesma coisa. Então, nós, desse período todo, nós tivemos a Claudete Alves, né, que foi vereadora por 2 mandatos e tudo, mas você vê que são poucas, né? Mas, para isso, hoje eu estou, Rose, na equipe da Fundação Perseu Abramo, da Escola Nacional de Formação, do Nova Primavera. E eu falo muito, né, nesse grupo de formação da importância de nós dialogarmos sobre isso, porque uma coisa é a intenção de você se colocar como candidata, outra coisa são as dificuldades, as barreiras, né, que nós temos que quebrar durante disso. Eu espero, e eu falo o seguinte, que eu ainda hei de ver mais mulheres petistas ou da esquerda, né, no parlamento. Né, no parlamento e discutindo as nossas políticas, tanto da questão de feminismo, tanto da questão racial, porque a questão tanto do feminismo e a questão racial, ela traz no bojo outras políticas. A política de cultura era super importante, né? Dentro, até principalmente dentro das periferias. Então, é lógico que é um desejo, é lógico que é uma vontade política mesmo que eu tenho, né, de ter mais mulheres, mais homens negros e negras, né, fazendo parte desse parlamento. Você vê, né, nós só temos a Juliana, deputada federal, e a Juliana, apesar dela ter uma descendência, né, de negros e indígenas, né, ela se coloca como uma mulher indígena, mas ela traz a nossa política, né? E na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal aqui de São Paulo, nós tivemos uma perda grande, né? Então, nós temos, sim, companheiros que estão lá, nós temos uma aluna, né? A única vereadora nossa, né? Que é uma mulher não negra, mas está lá. Então, nessas eleições, nós falamos sempre, Rosa, que as eleições são muito difíceis. Cada ano é muito difícil. Essa agora também, em 26, também que nós vamos
disputar com o nosso presidente Lula no 4º mandato, e tenho certeza que nós vamos elegê-lo, né? Mas também pensar nisso. E vamos trabalhar. E eu sou uma ferrenha defensora de que nós precisamos, sim, aquilo que você falou, ter mais mulheres e mulheres negras nos parlamentos. E aí, Rose, já agradeceu o convite, espero que eu tenha contribuído naquilo que vocês me propuseram, né? E aí me colocar à disposição da Fundação Perseu Abramo, né, para estar nesse diálogo tão importante, nesse mês da consciência negra, né, um mês que nós vamos ter essa segunda marcha das mulheres negras em Brasília, que nós pretendemos ter em torno de 300 mil mulheres negras, tanto é que nós temos até temos organizações internacionais nessa marcha. É a nossa luta, né? E nós seremos vitoriosas, sim, porque é uma luta que nos traz esperança de mudar o Brasil, e nós temos um presidente que nos ajuda, né? Nós estamos agora na COP, né? Aí com uma representação muito grande dos povos originários e dos povos negros também na COP. Muito obrigada, Sandra, agradecendo mais uma vez aqui sua participação e até a próxima.